Depois de muito tentar me encontrar dentro desse assunto espiritualidade, né? Qual que é a minha forma de viver a espiritualidade? Tem tantas coisas que para mim não fazem sentido, eu não me sinto confortável de fazer determinadas coisas que a maior parte das pessoas fazem e dizem que se conectam com a espiritualidade. Por que eu me sinto dessa forma? Qual que é o meu caminho dentro da espiritualidade? Depois de me questionar muito sobre isso e viver muitos processos ao longo desses últimos 6 anos, finalmente eu entendi qual que é a minha forma, a minha energia de viver a espiritualidade. Eu quero te contar isso hoje. Talvez seja a tua também, ou não, vamos descobrir. Depois de muitos processos, de muitas vivências, de muitos altos e baixos e oscilações, e fortalecer a minha fé e perder a minha fé e não acreditar em nada e daí acreditar em tudo e enfim, depois de entrar em contato com várias religiões, com várias filosofias, sabe, de tentar várias coisas, rituais, enfim, eu entendi que a forma que faz sentido para mim de viver a espiritualidade é o que hoje eu chamo de espiritualidade prática e livre. Então, o que seria a espiritualidade prática e livre? É quando a gente aplica a espiritualidade na nossa vida diária e prática, na nossa rotina. Ou seja, a espiritualidade prática não é sobre ficar meditando 1 hora por dia todos os dias, ou fazer oração todos os dias quando eu acordo e antes de dormir, ou ler a Bíblia ou o Livro dos Espíritos todos os dias e fazer, né, o Evangelho no lar, ou ir na igreja todo sábado, ou na missa todo domingo. Não. A espiritualidade prática é quando eu trago a espiritualidade para dentro do meu trabalho, do meu relacionamento, da minha alimentação, do que eu falo, do que eu escuto, do que eu vejo. É quase como se a espiritualidade tivesse mais conectada com os meus valores, com a minha moral, com a minha ética, do que com uma religiosidade, com superstições ou com práticas religiosas que vão me conectar a Deus. Então eu entendi que eu estou conectada com Deus o tempo inteiro e que quando no meu dia a dia eu tenho um trabalho que eu amo, que tem propósito, que tem um sentido maior, eu estou expressando a espiritualidade. Quando eu estou feliz fazendo o que eu faço e eu estou ajudando as pessoas e o mundo de forma direta ou indireta. Quando eu sou boa para minha filha, para o meu parceiro, para minha parceira, para os meus familiares, para minha mãe, para o meu pai, eu estou manifestando a espiritualidade. Quando ao invés de comer uma porcaria, um industrializado, eu escolho cozinhar uma coisa saudável e me alimentar bem. Eu estou manifestando a espiritualidade ali. Quando eu escolho no meu dia a dia, ao invés de tirar vantagem de alguém, de fazer mal para alguém, de, criar uma intriga, uma fofoca, fazer uma crítica, um julgamento, um negócio, eu escolho ter uma ética, valores, uma moral ali fortalecida e não fazer determinados tipos de coisa. Porque é uma coisa que não faz nenhum sentido para mim, que acontece muito com quem é religioso, é a hipocrisia. As pessoas acabam falando uma coisa, mas fazendo outra completamente diferente. Então, aquelas pessoas que... Vou dar exemplos aqui, tá? São pastores, mas dentro de casa são super abusivos com as suas esposas e traem elas. Mas estão lá na igreja falando da palavra de Deus, que não sei o quê. Pessoas que são ricas, trabalhando em igreja, e estão ali, né, pegando de certa forma o dinheiro das pessoas para dizer que os pecados vão ser perdoados. Ou o padre que abusa de crianças. Ou, isso é um nível mais extremo, né? Não é mais hipocrisia, é crime. Mas
Sabe o que eu tô querendo te dizer? Essa hipocrisia de me basear pela palavra, pela Bíblia, pelo que está escrito, porque esse é o certo e esse é o errado, e a minha é a certa, a tua não. Quando a gente vai ver a vida da pessoa, não está alinhado com aquilo que seria o caminho de Deus, o ensinamento de Jesus. Isso para mim deixou de fazer sentido. Na verdade, isso para mim nunca fez sentido, né? Eu sempre tive esse olhar para ver, além do que a pessoa fala, o que ela faz. E é isso para mim que faz sentido. A espiritualidade prática é uma coisa que não tá nas palavras bonitas, tá nas nossas atitudes, tá no que a gente faz. E inclusive, eu entendi também nesse meu processo que eu não preciso e nem gosto de ficar usando as palavras Deus e Jesus, que de certa forma me deixa até desconfortável, porque me traz esse peso da religiosidade que algumas pessoas pregam usando os nomes Deus e Jesus. Por isso eu escolho usar outros nomes, como fonte, universo, energia criadora, para me referir a Deus e a essa energia crística, né? E isso faz eu me sentir muito mais confortável. Eu entendi como uma pessoa espiritualista prática e livre que para mim não faz sentido ficar orando, ficar rezando. Não faz. Não faz nenhum sentido para mim hoje em dia, na minha forma de ver a vida e ver a espiritualidade, que a oração, a reza vai mudar alguma coisa de fato na minha vida e no mundo. É como eu disse, para mim faz muito mais sentido uma espiritualidade entregue no meu dia a dia, em tudo que eu faço, do que em 10 minutos quando eu paro para orar. Do que numa reza falada ali de forma robótica. Então, eu tinha uma cobrança muito grande comigo mesma de que eu tenho que orar. Quando eu acordo, eu tenho que orar antes de dormir. Eu tenho que fazer oração, eu tenho que fazer oração. Mas eu entendi que quando a gente gosta da vida que tem, gosta do nosso trabalho, a gente sente que está sendo bom para as pessoas à nossa volta, a gente sente que está, sabe, vivendo uma vida alinhada com a nossa verdade, que a nossa ética, moral, valores tão em dia, tão sendo entregues em tudo que a gente faz, a gente entende que, na verdade, a gente está em sintonia com essa fonte criadora, com o universo o tempo inteiro, através dos nossos pensamentos, da nossa intenção, ali, 24 horas por dia. Então não adianta eu fazer oração todo dia quando eu acordo, todo dia antes de dormir, se no meu dia a dia eu estou desejando mal para o meu colega de trabalho, eu estou com inveja, eu estou desejando mal para a pessoa que eu me relaciono, eu estou desejando mal para os meus filhos, eu estou entregando uma energia ali, ruinzinha, pesadinha, para as pessoas à minha volta. Eu estou me fazendo mal, bebendo quase todo dia, comendo fritura, comendo industrializado, nem lembro de tomar água, nem como uma fruta. Percebe como a gente é auto-hipócritas? Porque aí, às vezes, tu se apega super numa prática, num ritual para se conectar com a espiritualidade e no restante da tua vida tá uma bosta. Na vida prática. E, nossa, e sinceramente, quando eu entendi isso, a minha forma de viver a espiritualidade é uma forma prática. Não é, sabe? Nossa, isso me deu tanta paz, sabe, com um reencontro consigo mesma, que eu pensei assim, cara, eu não preciso ficar me preocupando em meditar, em orar, em fazer o ritual tal, porque eu tô conectada com esse negócio da espiritualidade o tempo inteiro. E se eu for uma pessoa boa,
Se eu for uma pessoa do bem, se no meu dia a dia eu construir uma vida que tem propósito, que tem sentido, que eu me alegro com a forma que eu vivo, o que eu estou entregando para mim, para as pessoas e para o mundo, eu estou super conectada com a espiritualidade de luz. Isso me deu paz. E muito me trouxe clareza entender isso a partir do meu mapa. O meu mapa me mostra que a minha forma de viver a espiritualidade é uma forma prática, no aqui e agora, tornando a vida aqui, a vida prática, rotineira, material, trabalho, casa, alimentação, relações, aqui melhor, é a minha forma de viver a espiritualidade. Agora, tem outras pessoas que não tá na essência, na personalidade da pessoa viver dessa forma. Pode ser o teu caso também. Então, tem pessoas que super se conectam com a espiritualidade de outras formas. E tá tudo bem. O que importa é a gente entender a nossa energia, o que é confortável pra gente, o nosso caminho. Porque cada um funciona e vive, vê a vida, interpreta a vida e sente a vida de uma forma diferente. Todos nós somos completamente diferentes. E o que importa aqui é cada um encontrar o seu caminho, a sua forma mais confortável e genuína de viver. E se faz sentido para ti também viver uma espiritualidade livre e prática, e tu entendeu a partir desse meu relato que essa também é a tua forma de viver a espiritualidade, me conta aqui, que eu quero saber. E se não for também, se para ti, nossa, para mim, é super o caminho da oração ou da meditação, ou do ir na igreja, ou do enfim. Se for outras formas também, coloca aqui, porque essa é uma das virtudes de nós espiritualistas livres. A gente não tem dogma, a gente não tem certo e errado, a gente não tem esse julgamento de que a minha forma é a única forma certa de se viver, porque a gente entende que cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa funciona de uma forma. Te vejo no próximo vídeo, Despertos.